Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e trouxe para vocês hoje conversão de unidades de medidas. Vamos lá, o que a gente vai apresentar nessa aula? Nós vamos trabalhar com conversões de comprimento, área, volume e também importante a relação entre volume e capacidade, tá bom? Bom, nós sabemos que a unidade no sistema fundamental de medidas é o metro. Então, por exemplo, todo mundo, quando vai medir, sabe que a nossa medida padrão é metro. Então, por exemplo, considere uma pessoa de 1,78. Então, nós sabemos que é 1,78 metros. Porém, nós temos os seus múltiplos e também os seus submúltiplos. Ou seja, múltiplos do metro, nós encontramos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Submúltiplos do metro, decímetro, centímetro e milímetro, no qual nós abreviamos por km, hm, DAM, metros é m, dm, decímetros, cm, centímetros e mm, milímetros. Bom, por que eu disse que são múltiplos ou submúltiplos? O múltiplo de 10 é o decâmetro, o múltiplo de 100 é o hectômetro e o múltiplo de 1000 é o quilômetro. O submúltiplo de 1 metro, ou seja, divide por 10 é o decímetro, divide por 100 é o centímetro, divide por 1000, nós encontramos o milímetro. Entenderam? Agora, como que eu posso fazer essas leituras? Gente, vamos considerar então o número 13,024 metros. Bom, reparem que o número 3 é o número que está com a vírgula. Então ele vem aqui, ó, na casa do metro. Para frente nós temos o quê? O decâmetro. Atrás nós temos o 0 no decímetro, o 2 no centímetro e o 4 no milímetro. Isso quer dizer que esse número tem 1 decâmetro, 3 metros, 0 decímetros, 2 centímetros e 4 milímetros. Tudo bem? A mesma coisa vale para o termo 8,03 quilômetros. Então nós temos 8 quilômetros, 0 hectômetros e 3 decâmetros. Tá bom? E se nós quisermos escrever o número 25,33 centímetros? Vamos lá. Nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro, que são quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Vamos colocar essas retas verticais para facilitar a nossa vida aqui, ó. Tá? Nós temos o número 5 centímetros, porque a vírgula está no 5. Então, ó, 5, certo? Acima dos centímetros, acima dos 5, nós temos o quê? 2 decímetros, 5 centímetros e 3 milímetros, tá bom? Então, no caso, eu teria uma outra unidade de medida. Nesse caso, eu posso aproximar o número como se fosse 2 decímetros, 5 centímetros e 3 milímetros. Tudo bem, gente? Entenderam? Tá bom. Agora, existe uma maneira mais fácil, então, para a gente converter essas unidades de medidas. Nós sabemos que o metro é a unidade padrão. E se eu quiser converter, por exemplo, metro em decâmetro, ou metro em milímetro, ou até mesmo decâmetro em centímetro? É simples. Quando eu ando para a direita, olha só, direita, tá vendo? Quando eu estou andando para a direita, eu estou indo para o múltiplo de 10 à frente. Isso quer dizer o seguinte: se eu estou indo de quilômetro para decímetro, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Então eu tenho que multiplicar 10 4 vezes. Ou a mesma coisa de multiplicar por 10 elevado à quarta. Ou a mesma coisa de andar com a vírgula para a direita 4 casas. Agora, se eu estiver andando para a esquerda,
Por exemplo, de milímetros para centímetros, ou de centímetros para decímetros, ou de decímetros para metros, e assim por diante, ó. Metros, decâmetros, decâmetros, hectômetros, ou hectômetros, quilômetros. Eu vou dividir por 1000 cada casa, ou dividir por 10 elevado ao número de casas, ou andar simplesmente com a vírgula para a esquerda. Então vamos pensar no seguinte. Se eu tenho 150 centímetros e eu quero transformar isso em metros, o que eu faço? Eu estou em centímetros e quero ir para metros, então eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. Então eu vou pegar os 150, eu vou dividir ele por 10. Eu vou ter 15, mas eu tenho que dividir de novo por 10, porque são 2 casas, não é isso? Ó? 1, 2. Então nós encontramos o resultado 1,5 metros. Tá vendo que fácil? Ou você pode simplesmente pensar o seguinte, a vírgula está aqui, ó, depois do zero. Como são 2 casas para a esquerda, eu posso simplesmente andar 2 casas parando aqui no 1,5 ou 1,50 metros. Ficou claro? Muito bem. Então veja bem, se eu tiver 2,57 quilômetros e eu quero ir para decímetro, então eu vou lá, 1, 2, 3, 4 vezes, não é isso? Eu tenho que ir 4 casas para a direita. Então eu vou pegar o número 2,57 e vou multiplicar por 10. Mas quantas vezes eu vou multiplicar por 10? 4 vezes, que é o total de casas. Isso dá o resultado igual a 25700, ou simplesmente 25.700 decímetros, tá? Vamos lá de novo, gente. 1,53 metros, Sistema Internacional de Medida de Unidade de Comprimento. Eu quero ir para hectômetro, então eu vou voltar 2 casas decimais. Eu vou pegar esse número, eu vou dividir por 10 2 vezes. E divide por 10 novamente. Encontrando o resultado 0,0153 hectômetros. Gente, entenderam? Espero que sim. Da mesma forma que existe unidade de comprimento, nós podemos também, por que não, encontrar unidade de área. A diferença é que a área ele mede o equivalente a 2 dimensões. Então, ao invés de trabalharmos em metro, trabalhamos em metro ao quadrado. Ao invés de trabalharmos em quilômetros, trabalhamos em quilômetros ao quadrado. E assim por diante, para todos os seus múltiplos e submúltiplos. Então, a diferença é que, ao andar para a direita, ao invés de multiplicarmos por 10, vamos multiplicar por 100. Ao andar para a esquerda, ao invés de dividirmos por 10, ao invés de dividir por 10, vamos dividir por 100. Então, vamos pegar esse exemplo seguinte. 150 centímetros transformado em metros. Então, eu tenho centímetros, quero ir para metro. São 2 casas. Então, eu vou dividir 2 vezes por 100. A primeira divisão vai dar 1,5. E nós vamos dividir novamente por 100, encontrando o resultado de 0,015 metros ao quadrado. Tá? Agora aqui nós temos 2,57 quilômetros ao quadrado. Eu quero transformar em decímetros ao quadrado. Então eu vou 4 casas, 1, 2, 3, 4 casas. Então eu vou multiplicar 4 vezes pelo número 100. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Isso ficaria o seguinte. Olha só. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Então eu vou andar com a vírgula 8 zeros para a direita. Então vamos lá. 1, 2, até ficar aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Então isso representa o número 257 milhões
de decímetros ao quadrado. Certo? Da mesma forma, a gente vai trabalhar para 1,53 metros ao quadrado. Eu quero em hectômetros quadrados. Eu tenho metros. Eu quero ir para hectômetro. Então, é uma, duas casas. Então, eu vou dividir 2 vezes por 100. Eu vou pegar o número 1,53 e eu vou dividir por 100 2 vezes seguidas. Então, aqui a gente encontra 0,0153 e eu vou dividir de novo por 100 e vou encontrar o resultado 0,000153 hectômetros ao quadrado. Joinha? Então, se existem unidades de conversão de unidade de comprimento, unidade de área, por que não em 3 dimensões? Unidades de volume, gente. Seguindo a mesma regrinha, para a direita eu vou multiplicar, para a esquerda eu vou dividir. Porém, para unidades de volume, para a direita eu multiplico por 1000 e para a esquerda eu vou dividir por 1000. Vamos lá. 150 centímetros cúbicos em metros cúbicos. Eu vou 1, 2 casas. Ou seja, eu vou dividir por 1000 2 vezes. A primeira divisão a gente encontra 0,150 ou 0,15. Você divide de novo por 1000. Encontramos a resposta 0,00015 ou 150, tanto faz, metros cúbicos. Tá bom? De quilômetro para decâmetro são 4 casas, então vou multiplicar 4 vezes por 1000. Então tem 2,57 vezes 1000 vezes 1000 e vezes 1000 e vezes 1000. Reparem que são 12 zeros. Então é a mesma coisa de andar com a vírgula 12 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas. Então ficaria esse número lindo e maravilhoso. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Então, 2 quatrilhões, 570 trilhões de decímetros cúbicos. Tá bom? A mesma forma, eu tenho metro para hectômetro. Eu volto 2 casas. Então, eu vou dividir por 1000 2 vezes. Primeira divisão, 1, 2, 3, é isso aqui. Divide de novo por 1000. Então, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 3 hectômetros cúbicos. Certo? Para finalizar a nossa aula, existe sim uma relação entre volume e capacidade. Parece a mesma coisa, né? Mas os termos são um pouquinho diferentes. Então, volume é quando nós trabalhamos no sistema decimal métrico. Metros cúbicos, quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Capacidade é quando eu trabalho em litragem. Então aqui no caso seria litros, decalitros, hectolitros, quilolitros, decilitros, centilitros e mililitros. Tá? Então existe sim uma conversão, uma relação de conversão de unidade de volume para unidade de capacidade. Vamos considerar o seguinte. Imagine uma caixa de 1 metro de altura por 1 metro de comprimento e 1 metro de profundidade. Se eu fosse calcular a capacidade que esse reservatório teria, nós encontraríamos o equivalente a 1000 litros. Então, nós podemos dizer que 1 metro cúbico é o equivalente a 1000 litros. Entenderam? Transformando metros cúbicos para decímetros cúbicos ou centímetros cúbicos, nós chegamos à seguinte relação. 1 centímetro cúbico é o equivalente a 1 ml, da mesma forma que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, ou
1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Isso é muito importante para conversões do tipo desse exemplo. Considere lá 100 ml em metros cúbicos. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, se eu quero em metro cúbico, é conveniente nós trabalharmos 100 ml em litros, tá? Porque litro, nós sabemos que 1.000 litros é 1 metro cúbico. Então, veja bem, ó, 100 ml é a mesma coisa de 0,1 litro. E como que eu faço para transformar isso em metro cúbico? A nossa velha regrinha de 3. Nós sabemos que 1 metro cúbico é a mesma coisa de 1.000 litros. Se eu tenho 0,1 litro, eu vou ter x metros cúbicos. Multiplicando em cruz, nós vamos encontrar 1.000x é igual a 0,1. X é igual a 0,1 dividido por 1.000. Isso vale 0,1231. Moral da história, nós sabemos que 100 ml é o equivalente a 0,0001 metro cúbico. Da mesma forma, pessoal, olha só. 3 metros cúbicos em litros. Nós sabemos que 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, diretamente, nós podemos encontrar que 1 metro cúbico é 1.000 litros. 3 metros cúbicos, 3.000 litros. Considerando sempre, olha só, isso como se fosse a água. Essa conversão, essa relação só é válida quando estamos falando da nossa substância água. Tudo bem? Fico por aqui. Um grande abraço do professor Lucas. Beijo, até logo.